Shabbat Shalom, queridos. Shabbat Shalom, Leculan. Shalom a todos. Passei aqui rapidamente para trazer uma mensagem com base no livro do profeta Isaías. Quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, duas mensagens são bem claras para nós. A primeira mensagem que o profeta transmite é o exílio babilônico, ou o exílio, onde o povo de Israel iriam ser exilados. Isso é bem evidente quando nós estudamos os primeiros capítulos do livro do profeta Isaías. Porém, a parte final do livro do profeta Isaías são mensagens de consolações para o povo judeu. Então, o profeta, nessas consolações, mostra para o povo judeu que no futuro, na era do Mashiach, eles vão retornar para Eretz Israel, para a terra de Israel. Está escrito em Isaías 52, verso 11. Nós vamos ver aqui que Deus ele vai direcionar a sua palavra para o povo judeu. Então, o que Hashem vai falar para o povo judeu por meio do profeta Isaías lá no futuro? Lembrando que nessa época o povo está no exílio, mas o profeta vai entregar uma mensagem para o povo judeu no futuro. Então está escrito: retirai-vos, deixai as terras de outros povos. Ora, quem está falando? E para quem a mensagem está sendo direcionada? Hashem, por meio do profeta Isaías, está entregando um recado para o povo judeu no futuro. Retirai-vos, deixai as terras de outros povos. Evidente, isso é claro para nós, que o fim do exílio está chegando. É tempo de retornar para a terra de Israel. E continua o profeta: saí de lá, não toqueis coisa impura, sai do meio dela, purificai-vos vós que transportais os objetos sagrados do Eterno. Então, Hashem está falando que no futuro o povo judeu vai deixar o exílio, vai deixar a terra. Eles estavam no exílio, mas chegou o momento de retornar para a terra de Israel. Evidente que essa mensagem é para o servo, e o servo aqui é uma referência do povo judeu, porque, como já falado em outras ocasiões, quando você lê Isaías 40 para frente, você vai ver expressões de Deus chamando Israel de servo. Israel é o meu servo, Israel é o meu servo. Então Hashem está chamando o povo dele, o servo dele, para deixar a terra de outros povos. É isso que está escrito aqui em Isaías 52, verso 11. Muito bem, mas aí surge a pergunta: o povo retorna para a terra de Israel. O povo vai voltar para a terra de Israel. Mas quem vai prosperar? Como eles vão conseguir sobreviver na terra de Israel? Então o profeta ele continua: eis que há de prosperar meu servo, o povo de Israel. Será exaltado e há de se elevar bem alto, assim como antes. Multidões ficavam estarrecidas ao vê-lo, dizendo: sua aparência está desconfigurada e não parece humana sua forma. Assim muitas nações admirar-se-ão e depois reis se calarão perante ele, porque verão o que jamais lhe fora previsto e perceberão o que nunca haviam escutado. Muito bem. Então aqui o profeta Isaías, ele está falando que o próprio Deus, no verso 11, pede para o povo dele voltar, o servo dele, servo aqui é o povo de Israel. O verso 13
fala que Deus vai fazer o servo dele, o povo de Israel, prosperar. Então nós percebemos aqui que Isaías 52 está tratando do retorno do povo dele, o servo de Hashem, o povo de Israel. E aí quando nós entramos em Isaías 53, Isaías 53 começa falando para nós aqui algumas coisas, alguns pensamentos das nações. As nações ficarão encantadas com a ação do braço forte de Hashem em prol do seu povo. Então o profeta Isaías começa falando: quem teria acreditado no que nós, as nações, ouvimos? E para quem foi revelada a ação do Eterno? Então aqui, na verdade, o profeta Isaías está narrando o encanto, a surpresa que as nações terão ao ver o retorno do servo, ao ver o retorno de Israel para a terra de Israel. Quem teria acreditado no que nós, as nações, ouvimos? E para quem foi revelada a ação do Eterno, ou o braço do Eterno? Então, o versículo 1 do profeta Isaías, capítulo 53, está nos ensinando uma grande verdade, que ao longo da história judaica, o braço de Deus sempre denota uma redenção do povo judeu da perseguição física. Então, por exemplo, nós temos textos para afirmar isso. Deus tirou os judeus do Egito e tirou com mão forte e braço estendido. Deuteronômio, capítulo 26, verso 8. O Eterno nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. Êxodo, capítulo 3, verso 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Então a interpretação aqui de Isaías 53:1 mostra o espanto das nações. As nações verão Deus exaltar Israel na era messiânica. Podemos dizer que naqueles dias as nações vão se aconselhar com o povo judeu, assim como está escrito em Zacarias 8:23 e Isaías capítulo de número 2. Então as nações, Isaías 53 é um desabafo das nações, é o encanto das nações em relação ao que Deus está fazendo com o povo judeu. Repare o contexto, alguns versículos anteriores. Deus está direcionando a palavra para o povo judeu do exílio. Verso 11 do Isaías capítulo 52. Retirai-vos, deixai as terras de outros povos. Ora, para quem Deus está falando para deixar as terras de outros povos? Evidente, para o povo judeu. Então, isso significa que o exílio está acabando. E o retorno nunca é fácil. Retornar para uma terra desolada, retornar para uma terra abandonada, alguém vai ter que prosperar esse servo, o povo de Israel. E aí o versículo em seguida nos mostra que o próprio Deus vai prosperar o servo dele. O próprio Deus vai prosperar Israel ao retornar para a terra. Eis que há de prosperar meu servo, o povo de Israel. Então o próprio Deus, ele vai prosperar o retorno do povo de Israel para a terra. E quando Israel voltar para a terra, haverá um perplexo das nações. Isaías 53:1. Quem teria acreditado no que nós, as nações, ouvimos? Para quem foi revelada a ação do Eterno? Então as nações estão encantadas com o que Deus está fazendo com o povo de Israel. Verso de número 2, Isaías 53, versículo de número 2. Vamos para a leitura. Porque ele, o povo de Israel, brotou como
planta tenra e como raiz em terra seca. Ora, o que o profeta Isaías está falando aqui em Isaías 53, verso de número 2? Nós temos aqui algumas expressões. Isaías está usando aqui uma comparação, porque o povo de Israel, brotou como? Como é uma comparação. Então, Isaías está comparando o povo judeu com o quê? Uma planta tenra. O que é uma planta tenra? Uma planta nova. Uma planta que está nos seus primeiros momentos de vida e que é muito fácil arrancar essa planta e matá-la. Então o profeta Isaías, ele está comparando, porque o povo de Israel, brotou como uma terra, comparando uma planta tenra, uma planta jovem, e como raiz em uma terra seca. Uma planta jovem, como raiz em uma terra seca, é uma planta que qualquer momento pode perder a sua vida. E isso significa o que para nós? O que o profeta ele está querendo dizer? Essa imagem de uma árvore lutando para crescer em terra seca é uma metáfora para a luta judaica do exílio. Então, o povo aqui de Israel, que tão logo vai retornar para a terra de Israel, ele é comparado a uma árvore tenra, uma árvore nova, que está crescendo numa terra seca. Isso é uma metáfora da luta do povo judeu no exílio. Uma muda jovem em solo seco parece que vai morrer. Então, se nós olhar para Israel nessa situação, você pode falar, não tem mais jeito. Eles não vão conseguir retornar. Mas a história já está nos mostrando que essa profecia aqui já está se cumprindo. Os judeus sempre foram uma nação pequena, às vezes tão pequena quanto 2 milhões de pessoas, ameaçada de extinção. Então, uma planta tenra, uma nação jovem que está voltando, plantado numa terra seca, significa o povo judeu sendo ameaçado. É uma metáfora, parece que não vai dar certo, parece que essa planta vai morrer. Mas, como já lemos aqui, em Isaías 52, um versículo anterior do 53, eis que há de prosperar o meu servo, o povo de Israel, será exaltado e há de se elevar bem alto. Então Deus está garantindo o retorno do povo dele. É isso que o profeta está nos ensinando ao comparar o povo, o servo dele, Israel, como uma planta tenra, uma planta jovem e como uma raiz em terra seca. E o versículo continua: não tinha nem forma e nem beleza. Então essa planta, ela não tinha nem forma e também não tinha nenhuma beleza. Era visível que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria? Então aqui o profeta Isaías está falando, olha, Israel é comparado como uma planta tenra, uma planta jovem. Planta jovem é fácil arrancar da terra, arrancou a planta, morreu. E uma planta como em uma terra seca. Isso significa que aos olhos das nações, Israel depois do exílio jamais voltaria. Jamais iria se tornar uma nação novamente. Mas Hashem, em Isaías 52, verso 11, verso 12, 13 e 14, mostra o retorno. E Deus vai fazer o servo dele. Esse servo que é comparado a uma planta tenra, como em uma terra seca. Não havia nenhuma beleza nele, não havia nenhuma formosura, era visível que ele não tinha aparência. Então esse servo, que é comparado a essa planta, aos olhos do profeta Isaías, aos olhos das nações, era quase difícil essa planta crescer. Então, como que eu sei que o profeta aqui
que está comparando Israel como uma planta, um renovo, como que eu sei que Deus, o profeta, está tratando aqui do povo judeu? Por exemplo, nós temos a pista em Isaías 60, verso 21. E todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos plantados por mim. Repara bem, renovos plantados por mim, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 60, 21. Viu como fica claro que a planta tenra aqui em Isaías 53, verso 2, uma planta tenra como raiz em terra seca é uma referência do povo judeu? Por exemplo, nos profetas, nós vamos perceber que essa planta, ela se refere a Israel, Ezequiel 19, 13, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Então o profeta Ezequiel, ele interpreta o povo judeu no exílio como uma planta que está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Será que isso tem relação com Isaías 53, verso 2? Com certeza tem. Muito bem, o outro profeta, ele vai falar exatamente essa metáfora. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide, e sua memória será como o vinho do Líbano. O profeta Oséias comparando o povo judeu com plantas, com árvores. Amós 9,15, e plantá-los-ei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então fica bem evidente para nós que esse versículo de Isaías 53, verso 2, que diz: porque ele, se referindo ao povo de Israel, brotou como uma planta tenra. Veja como Deus está comparando o servo dele como uma planta, e o servo aqui é o povo de Israel, como uma planta tenra, uma planta jovem, e como raiz em uma terra seca. Não tinha nem forma e nem beleza, era visível que não tinha aparência. Quem o apreciaria? Então isso aqui é um desabafo das nações, olhando para Israel e vendo em Israel uma aparência desconfigurada. Mas os versículos posteriores, que eu estarei comentando numa outra oportunidade, vai mostrar que Deus vai levantar o servo dele, o povo de Israel, que nesse momento ele é comparado a uma planta tenra, uma planta jovem, e como uma raiz em terra seca. Essa planta não tem beleza, não há formosura, e não há nada nessa planta que nos apreciaria. Porém, é justamente essa planta desconfigurada, como relatado pelos outros profetas. É essa planta que vai crescer e vai prosperar. Então, Isaías 53, do verso 1 em diante, ele vai relatar o perplexo das nações. Ele vai relatar para nós, o profeta Isaías, o encanto das nações ao ver o povo judeu voltando para a terra de Israel. Shabbat Shalom. Continuaremos esse capítulo de Isaías 53 numa outra oportunidade e agora a partir do verso de número 3. Shabbat Shalom a todos.